Queridos, em primeiro lugar eu quero louvar a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Mesmo que limitados, mesmo que estando online, eu acredito que o que vai ser liberado de Deus para as nossas vidas essa noite vem trazendo um peso de glória, aonde eu acredito que as nossas vidas sofrerão o impacto da presença da glória de Deus. Eu acredito, a gente tem visto aí e ouvido muitas profecias que têm sido liberadas para esses últimos dias. Palavras proféticas de todos os âmbitos e de todos os níveis. E eu acredito que essa crise que tem sido global, ela tem dia e hora marcada para acabar. Eu acredito que tudo isso que foi instaurado, esse caos, essa pandemia nas nações, já estão com os dias contados. Eu confesso que eu não estou preocupado, mas eu me sinto entristecido com tudo o que tenho visto. Conversando com alguns pastores, com alguns amigos, a respeito até mesmo sobre a permanência da igreja, a existência da igreja pós-pandemia e a manutenção da igreja durante a pandemia. Eu confesso que isso não me preocupa, mas me entristece. Por que eu digo que não me preocupa? Entenda. Eu me refiro ao fato da igreja manter-se aberta ou não, porque eu acredito que há um propósito já estabelecido por Deus para que as nações vivenciassem, Maestro Ricardo, o que estamos vivenciando hoje. Quando eu digo que eu não me preocupo, eu me refiro à questão das portas abertas da igreja, a questão do culto presencial, porque eu acredito que nós somos a igreja viva, aonde estivermos. Eu acredito que aqui, o Ministério Apostólico Vinho Novo, sede aqui em Rio das Ostras, embora seja um prédio grande, um terreno grande, é apenas um prédio e um terreno quando aqui não estamos. Por quê? Porque a igreja somos nós. Não uma igreja composta de pedras que não falam, que não adoram. Nós somos uma igreja porque nós somos pedras vivas. Mas me entristece a maneira como eu tenho visto alguns irmãos comportando, alguns irmãos sendo acometidos por essa doença. E ao mesmo tempo, pastor Elício, eu tenho visto que essa crise na saúde global tem também trazido e gerado, Rani, uma crise na identidade da igreja. Crise é tudo aquilo que é considerado mudança repentina, mudança brusca, mudança inesperada. Tudo aquilo que é inesperado, tudo aquilo que é abrupto, tudo aquilo que é repentino, tudo aquilo que é muito, torna-se crise. E eu acredito que essa crise na saúde mundial, na saúde global, tem também levantado uma crise de identidade na noiva.
Identidade, na verdade, é um conjunto de características, é aquilo que comprova que somos o que dizemos ser. E a Bíblia, ela nos prova isso, e é bem verdade. E nós que pregamos tanto o Evangelho, nós que falamos tanto da existência de um Deus vivo, nós que o declaramos como Senhor, nós que declaramos como Rei, se não o reconhecermos também como paternidade, como aquele que tem domínio, autoridade sobre as nossas vidas, nós corremos o risco de agora, em meio a essa crise, não recebermos o cuidado do Pai, não recebermos o carinho do Pai, não recebermos o aconchego do Pai, não recebermos o consolo do Pai, não recebermos a proteção do Pai. Porque Senhor é Senhor, mas agora Pai é tudo. E isso nos gera um conflito, isso tem gerado na noiva uma quebra, sabe, de relacionamento muito grande, porque tem afetado a fé. E é lamentável ver e ouvir que uma igreja se move com dons ministeriais, com dons espirituais, mas ela usa esses dons, ela usa esses critérios ministeriais para basear a sua identidade. E quando aquilo em que elas acreditam ser dons ministeriais, e quando aquilo que elas acreditam ser aptidões espirituais, não saem como elas querem, elas acreditam que tudo está fora do controle, elas acreditam que tudo deu errado, ou que Deus perdeu o controle da situação. É um perigo quando nós baseamos a nossa identidade naquilo que fazemos. Por quê? Porque quando aquilo que fazemos dá errado ou não sai como nós gostaríamos, nós então perdemos a credibilidade em nós mesmos. E o livro de 1 Coríntios, no capítulo 1 Coríntios capítulo 3, eu vou ler 3 referências bíblicas nessa noite. Se eu tivesse que dar um tema, essa mensagem seria crise de identidade, ou seja, mudança bruta, brusca, abrupta, repentina, inesperada. No nosso conjunto de características. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim, Denise: irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servo por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói. Olha o que a Bíblia diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar,
esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? É impressionante vermos aqui como o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Coríntios. É apenas uma introdução, entenda. Aqui o apóstolo Paulo, Bruna, ele aponta para uma igreja que se baseava naquilo que fazia. Aqui o apóstolo Paulo se refere a uma igreja de pessoas facciosas, de pessoas invejosas, de pessoas que firmavam a sua identidade em nomes de pregadores famosos ou em placa denominacional de nomes e renomes. A grande realidade é que esse povo aqui não conseguia avançar, porque tudo o que eles faziam era para que alguém pudesse ver como eles eram espirituais, como eles eram religiosos, mas quando veio a crise, não suportaram. Quando vieram os intempéries, foi um Deus nos acuda, foi um desespero total. E aonde nós vemos aqui o apóstolo Paulo apontando para a necessidade de basearmos a nossa fé em uma única identidade, que é o Deus vivo, Deus todo-poderoso, Deus criador de todas as coisas. E uma pergunta eu faço nessa noite: nós estamos vivendo uma pandemia global, uma crise na saúde mundial, e aonde está baseada a sua identidade? Em quem você diz que acredita crer? Nos homens, nas placas denominacionais, ou no Deus poderoso que te criou? Aonde está fundamentada a tua fé? E aqui os homens exaltavam a outros homens, os homens reverenciavam a outros homens. Sabe, eu acredito que nós vivemos num nível de honra, mas o que significa honra? Honra não é aplausos, honra não é refletores, honra não é bajulação. Eu tenho aprendido que o maior significado da honra, ouça você que está em casa, é quando eu reconheço, pastor Will, quando eu tenho a exatidão da sua identidade, e quando eu tenho a exatidão da sua identidade, eu me posiciono de maneira correta. Olha isso, pastora Cris, pastora Cíntia. Honra, quando eu reconheço a exatidão da sua identidade por intermédio do seu posicionamento, da sua postura em Deus, o que eu faço? Eu me posiciono de maneira a servi-lo, Marquinhos, com excelência, por entender que a sua vida é um presente de Deus para a minha vida. A honra consiste em eu me posicionar de maneira exata, respeitando e reconhecendo a presença de alguém que está próximo a mim e servindo essa pessoa com excelência, por entender que essa pessoa, pastor Elício, é um presente de Deus para a minha vida. É entender que a presença dessa pessoa para a minha vida traz paz, traz renovo, traz fôlego de vida. Mas aqui não. Esse povo de Coríntios aqui, Pedrinho, eles queriam aplausos, eles bajulavam: ai, Apolo, você é meu rei. Ai, Paulo, meu príncipe. Nem Paulo nem Apolo, quem tem que ser glorificado é o Senhor. Só que interessante é que a Bíblia diz aqui que lá no final, lá no versículo 14, um elemento iria surgir para colocar à prova os feitos, e esse elemento é o fogo. Ouça isso, evangelista Gideão: se existe algo, Diácono Valnei, que Deus está querendo
nos provar nesses últimos dias, eu acredito, pastora Cris, é através do elemento fogo. Por quê? Porque o mesmo fogo que purifica e que queima e estraçalha tudo aquilo que é mal, que é ruim, não presta, é o que purifica tudo aquilo que vai durar a eternidade. E aqui o apóstolo Paulo falou: ei, vocês não conseguem entender que o fogo, ele vem para demonstrar o que é eterno, do diferencial que é eterno daquilo que se consome facilmente. E aqui nós vemos uma geração perdida. Na verdade, quando Paulo prega isso aqui, é apenas uma introdução. Ele está querendo apontar para uma igreja facciosa, invejosa, mentirosa, que defendia os seus projetos terrenos. E aí, eu fico pensando o seguinte: deveriam ser igrejas que contratavam pastores com faculdades teológicas, com currículos de todos os níveis, de todos os gêneros, como se aquela igreja fosse uma franquia, tipo essas famosas que nós vemos por aí, aonde contratam-se gerentes operacionais, e esses gerentes montam as suas equipes com estratégias de marketing e venda poderosa, para oferecer um produto maravilhoso, aonde o retorno vai ser agradar o cliente e ter sempre a casa cheia. A igreja não é isso. E aí, eu fico imaginando, nesse contexto de igreja aqui de Coríntios, será que ela tinha sucesso ou crescimento? Vou repetir: uma igreja que se movia na terra, não baseada nos padrões dos céus, mas baseado nos padrões terrenos. Contratam-se pastores, homens eloquentes, homens de influência social, que recrutam a sua equipe e traçam estratégias de todos os níveis para apresentarmos um produto de qualidade, para que tenhamos a nossa casa cheia. E a verdade do evangelho vai sendo colocada de lado, porque nos importa o sucesso. Paulo estava pregando para um tipo de igreja como essa. E aí o que aconteceu? Quando a excelência da palavra de Deus deixou de existir na igreja, agora Deus retira a sua excelência do meio do povo. Isaías capítulo 3, olha que interessante. Olha que interessante, Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3 fala algo que a gente tem abordado muito aqui na igreja. E entenda, é de suma importância que tenhamos a convicção de quem somos em Deus, da nossa identidade. Isaías capítulo 3 diz assim: vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água, e também o herói, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho, a autoridade, o capitão, o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em maldições. Versículo 4: porém jovens no governo, e responsáveis dominarão, o povo oprimirá a si mesmo, homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Um homem agarrará o seu irmão, um da família de seu pai, ele dirá: você pelo menos tem um manto, seja o nosso governante, assuma o poder sobre este monte de ruínas. Mas naquele dia ele exclamará: não tenho remédio, não há comida, nem roupa em minha casa, não me nomeiem governante do povo. Aqui para mim está bem esclarecida uma das maiores profecias
Aqui aconteceu, vamos no contexto histórico, no ano de 606 a.C., quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, tomou Judá e retirou de Judá toda a excelência que nela havia. Nesse métier aí levou o cativo para a Babilônia. Nesse meio, nesse bolo foi levado Daniel, foi levado, é porque eu não lembro o nome dos meninos, mas Sadraque, Mesaque, Abednego. Eu sei que foi toda a geração de excelência daquela época. E eu fiquei pensando, caramba, o que isso tem a ver com a nossa geração? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o momento de crise, tem tudo a ver com o momento de pandemia, porque nós estamos vivenciando uma pandemia, eles estavam vivendo uma guerra cultural naquela época, mas uma crise de identidade fez com que a excelência de Deus fosse retirada do meio da igreja e toda uma nação sofreu. Eu pergunto, aonde estão os profetas para liberarem o destino dessa geração? Porque nesse contexto os profetas se calaram, os profetas se esconderam, porque tinham medo, estavam também em uma crise existencial. Nós estamos vivendo um tempo de crise, onde a crise está destruindo a identidade da nossa geração. Aonde homens e mulheres que dentre as quatro paredes oram, profetizam, jejuam, são os mesmos agora que trancafiados em casa. Temos questionado aonde está o Deus que servimos. Temos dado mais ênfase à crise do que manifestando aqui na terra a existência do Deus que permitiu a crise. Entenda, não estou falando que é para ninguém ir para a rua, não, respeite o decreto. O que eu quero dizer é que você é uma pessoa que tem autoridade, unção para se mover aonde você está, porque na sua casa tem um altar de adoração, a sua boca é um chofar profético, e a sua identidade é a identidade que representa o reino dos céus na terra. E aí, eu tenho me deparado com tantas perguntas, e eu mesmo me fiz essa pergunta essa semana: quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que tudo isso está acontecendo? Será que Deus permitiu chegar até aqui para morrer e nadar e morrer na praia? É uma crise existencial. Por quê? Porque quando eu não sei quem eu sou, eu faço o que for preciso para suprir a minha carência. Quando não sabemos quem somos em nossa essência, damos um jeito, seja qual for, para que toda a nossa carência humana, física, terrena, seja suprida. E aqui a Bíblia aponta para mim e para você, que caso nós não venhamos a entender o propósito pelo qual essa crise tem se levantado no meio da geração, Deus irá retirar do meio da sua igreja aqui na terra a excelência para realinhar a sua igreja de volta ao propósito original. Eu sei que as famílias estão sofrendo, eu sei que a coisa está terrível, mas é necessário entendermos o porquê estamos vivos até hoje. É porque existe um propósito profético para abrirmos os nossos lábios, declararmos vida, declararmos um novo tempo e não nos acovardarmos. Existe um propósito para que eu e você estejamos de pé, falando e sadios. Mas se eu e você não reconhecermos a identidade que possuímos no Deus que nos criou, corremos o risco de também sermos tirados daqui. E eu sempre falei, a maior tragédia da vida jamais será a morte, mas viver uma vida inteira e não cumprir um propósito já estabelecido.
Interessante é que uma igreja que se diz poderosa, uma igreja que se diz tão profética, tão usada, nós não vemos mais os milagres acontecendo. Nós não vemos sinais, nós não vemos prodígios. Será que os profetas não existem mais? Eu fui confrontado essa semana por um jovem que falou assim: apóstolo, o senhor é apóstolo? Sou. Então aonde estão os milagres? Porque uma igreja apostólica, ela tem como característica milagres e moveres sobrenaturais. Eu falei para esse jovem: olha, você pode até não estar vendo, mas eu tenho visto milagres acontecendo na vida de algumas pessoas que caminham ao meu lado, e eu sei que elas têm a convicção da identidade que possuem em Deus, e por isso elas têm vivenciado o milagre que os céus têm reservado para elas. Mas ao lermos esse texto, com certeza eu quero que vocês entendam essa crise que tem nos acometido, queridos. Ela tem apenas um propósito: é realinhar-nos de volta a um relacionamento íntimo, profundo e intenso com o nosso Criador. Nós, como igreja, Denise, no âmbito geral, pastora Cris, estávamos muito voltados àquilo que sabíamos fazer de melhor, à estrutura, aos dons ministeriais, e o relacionamento com Deus era apenas consequência de uma boa performance. Nós temos o hábito de achar que os padrões terrenos irão fazer com que a igreja cresça, porque nós temos um modelo de administração terrena. E Jesus falou assim: olha, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, mas seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Ou seja, no mesmo nível de semelhança. E ao nos depararmos com esse texto, a Bíblia prova para mim e para você que Deus falou assim: olha, já que vocês não entenderam, eu vou fazer o seguinte: eu vou retirar toda a excelência do meio do meu povo, e ao invés de homens maduros, vocês terão meninos. O que a Bíblia quer dizer para mim e para você aqui não é nada mais, nada menos do que homens com conhecimento teológico, homens com boas formações administrativas, mas sem nenhuma unção paterna para dar destino a uma geração que encontra-se em um nível de orfandade. Eu acredito que nós somos. Eu ouvi o evangelista Rogildo falou algo comigo ontem na porta da igreja do Âncora. Ele falou assim: aqui nós temos muito órfão de pai vivo. E é verdade, porque se nós lermos esse contexto aqui do livro de Isaías, nós vamos ver que eles usam por parâmetros governamentais pessoas que possuíam manto. Mas por quê? Porque o manto era algo passado de pai para filho. Mas por quê? Porque naquela época, eu já preguei aqui falando sobre isso, a maneira, eu falei até sobre Elias e Eliseu, a maneira qual Elias tocou Eliseu não foi com óleo de unção, não, foi transferindo a capa. Só que o grande problema é que o livro de Isaías também aponta que em meio à crise existem pessoas que têm capa, mas se negam a exercer o seu chamado ministerial, porque ainda tem dúvida daquilo que possui. E chegou o tempo dos homens e mulheres de Deus que possuem identidades proféticas assumirem o seu papel e darem o destino para essa geração que está sofrendo. Templos bonitos, teologias eloquentes, não são parâmetros para tirarmos a nossa geração da crise. Nós precisamos de homens e mulheres de identidade profética, com palavras de poder e autoridade, para apontar o destino, para apontar o caminho.
Esses dias eu preguei sobre as árvores aqui, Denise. Juízes capítulo 9, onde as árvores se reuniram, foram até a oliveira, foram até a figueira, foram até a videira, pedindo socorro, me ajuda! E eles disseram, não podemos. A oliveira disse, eu não posso, só para recapitular, eu não posso governar sobre vocês. Por quê? Porque eu tenho as minhas prioridades. A figueira disse a mesma coisa, eu também não posso. Eu preciso gerar figos para adoçar o coração dos homens e do Deus. A videira disse, eu também não posso, eu tenho uvas a serem produzidas, porque através da minha uva, o vinho vai trazer alegria aos homens e ao Deus. Sobrou quem? Sobrou o sicômoro, o espinheiro, e ele disse, não, eu governo sobre vocês. A mesma coisa aconteceu aqui com essa geração de Isaías. Eles clamavam por alguém que governasse, alguém que exercesse autoridade, alguém que tivesse uma voz profética. E o lamentável é saber que em momentos de crise, aqueles que têm voz profética, aqueles que têm posicionamento e autoridade têm se acovardado, embora apresentem vestes, embora apresentem roupas, mas eles não têm remédio, ou seja, não têm uma palavra de cura, e também não têm uma palavra de destino, porque eles disseram, olha, roupa nós temos, mas não temos remédio, e tampouco comida, ou seja, nós temos aparência, mas nós não temos uma palavra de cura, nós não temos uma palavra de fundamento. Mas eu profetizo que essa noite, nessa cidade aonde você está me ouvindo, você será renovado numa unção de cura, numa unção de autoridade, e você será a resposta que essa geração precisa. Uma igreja órfã de pais vivos é uma igreja que vive oprimida, um povo sofrido, um povo acuado. Eu tenho visto uma geração de sacerdotes, até mesmo que caminham ao meu lado, que não tem uma palavra de bênção para liberar, só fala de desgraça, só fala de doença. Pelo amor de Deus, use essa sua boca profética para abençoar, para liberar a vida. Para de se impregnar com essa desgraça que está destruindo a geração. Dobra o seu joelho, vai orar, começa a profetizar a vida, pelo amor de Deus. Essa semana eu estava em crise. As piores horas do dia, até hoje, porque a partir de amanhã eu não aceito mais isso para minha vida. É quando eu abro os meus olhos pela manhã. Eu penso, meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje? A igreja está fechada. A única coisa que eu ainda sei fazer é estar na igreja, é liberar palavras. Eu tenho visto a igreja fechada. Quando eu digo que não há preocupação, há tristeza, é porque tenho certeza que se eu tiver que retornar ao mercado de trabalho secular, eu não vou conseguir um emprego. Tenho formação acadêmica? Tenho. Tenho formação técnica? Tenho currículo profissional bom? Tenho. Mas a minha idade avançou. E acima de tudo eu tenho um chamado. Eu não posso voltar atrás. E aí Dani perguntou por que eu estava tão calado.
Mas eu estava pensando dentro de mim agora. Tudo isso que eu tenho vivenciado, será que acaba aqui? De repente eu começo a receber mensagens de pessoas de todo o Brasil, gente, de todo o Brasil. Meu WhatsApp, no Instagram. Pessoas até mesmo de fora do Brasil que me chamam de pai. E Deus falou no meu coração assim: você lembra que há 6 anos atrás eu fiz uma promessa? Aonde você seria pai para uma geração? Meu coração começou a se acalmar. Deus falou assim: olha, nesse momento de crise, eu estou ativando a identidade de pais geracionais. Existem muitos sacerdotes, mas poucos pais. Existem homens que pregam, existem homens que ensinam, existem homens que administram, mas poucos são aqueles que têm o dom de transferir o legado geracional. E quando eu li esse texto aqui, Deus me fez ler esse texto, eu pude entender, pastor Elício, que Deus estava removendo tudo que não prestava do meio do povo, porque Deus não queria que o povo retornasse, Jairo, aos velhos hábitos. Deixa eu falar uma coisa para você, se prepare, porque eu acredito que a partir do dia 5 de abril, nós iremos novamente viver um novo ciclo, aonde não dá para cometermos mais os velhos hábitos, aonde não dá mais para perdermos tempo disputando igrejas, disputando bandeiras denominacionais. Eu queria fazer um apelo aqui para Rio das Ostras, para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Homens e mulheres com identidade, chamado profético. Precisamos nos unir em oração como voz profética para a nossa geração. Eu acredito que chegou o tempo de Deus mover o avivamento, mas espera por um posicionamento da igreja que somos nós. E quando eu li esse texto aqui do livro de Isaías, eu pude entender que o problema daquela geração, eles até tinham governantes, mas eles não tinham pais ministeriais para darem destino profético para meninos órfãos perdidos. E quando eu li esse texto, eu fiquei muito impactado, porque Deus falou: olha, eu vou substituir os líderes por empregados, ou seja, homens que não tinham nenhum tipo de relacionamento afetivo com a noiva, seriam colocados como líderes, apenas para ensinar, apenas para cuidar momentaneamente. E aí eu me lembrei que um tempo atrás eu fiz um estudo sobre pedagogia, e pedagogo significa líder de criança. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Ele colocaria babás. Ele iria substituir os líderes que estavam ali por meninos. Por quê? Porque a liderança que estava ali não estava correspondendo ao propósito para o qual foram chamados. E aí eu volto à parábola das árvores. Quando homens e mulheres que têm a unção da oliveira, da figueira e da videira não estão posicionados ou estão preocupados com as suas prioridades seculares, o resultado é termos homens e mulheres como sicômoros, pessoas que exalam uma essência de inibição ou até mesmo letal, governando sobre uma geração que é filha de um Deus Todo-Poderoso. Deixa eu falar uma coisa. Aqui no Vinho Novo, muitas pessoas nos chamam de pai e mãe. Eu aprendi
a receber esse chamado com carinho e abençoar esses filhos ministeriais com devido carinho, respeito e liberando sobre eles o legado para fluírem para um novo tempo. Mas nós precisamos entender que a paternidade é fundamental. Sabe por quê, Rani? O pai dá um nome. O nome revela a identidade, e a identidade aponta o destino. Se você não tem um pai, você não tem um nome. Se você não tem um nome, você não tem uma identidade. Se você não tem uma identidade, você se perde no propósito. E eu profetizo que essa noite Deus está ativando pais ministeriais aqui, aí onde você está, no seu estado, na sua cidade local. Deus está ativando você como pai ministerial para filhos órfãos que vão chegar até você em busca de uma palavra de destino. É simples. João capítulo 1, por favor. Ah, mas o meu pai é vivo. Eu não acredito nisso. Versículo 12. A Bíblia diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Presta atenção. É uma questão de fé, é uma questão de posicionamento. Aquele que crê passa a ter o direito de se tornar filho de Deus por adoção. E nesse contexto aqui, a Bíblia nos prova que não tem como sermos filhos de Deus se nós não reconhecermos de fato a identidade de quem é Deus. Eu vou terminar essa palavra te lembrando sobre Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26 nos ensina algo, para mim sela nessa noite o início de um novo ciclo. Quando Deus fala assim: façamos um homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Quando Deus diz que vai fazer o homem, a criatura, a imagem e semelhança, Ele está dizendo assim: olha, eu farei alguém que tenha a mesma identidade que eu tenho. Eu vou fazer alguém que conduz a mesma autoridade que eu conduzo. Eu vou fazer alguém que tem o mesmo potencial que eu tenho. Interessante que, se nós lermos o livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, se você ainda tem alguma dúvida em relação à sua identidade, em meio a essa crise que nós estamos vivenciando, eu quero fortalecer você. Eu quero liberar uma palavra de exortação. E eu já disse que exortar não é brigar, exortar não é chamar atenção. Exortar significa motivar. Exortar significa incentivar. Então presta bem atenção. Se você analisar esse texto que nós lemos aqui, eu quero que você entenda que a sua identidade tem origem na identidade do Deus que te criou. Ou seja, você foi gerado para dominar, você foi gerado para governar, você foi gerado para liberar palavras de cura, estabelecer decretos, e é chegado um novo tempo de assumirmos essa identidade. Mas a crise está aí. Luan, Salmo 27 para mim. 27, Salmo 27. Eu não lembro o versículo. O Senhor é minha luz, a minha salvação, quem terei? Não, vai, sobe. 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 É porque eu não lembro. Sobe. Sobe. É onde que fala? Aqui.
Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares nem me abandones, ó Deus meu Salvador. Vai. Aqui. Anota aí, gente, é Salmo 27:10. A Bíblia diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Deixa eu falar uma coisa: se de repente você está se achando sozinho no meio dessa pandemia, no meio dessa crise existencial, o Senhor teu Deus te acolherá. Ele te fará caminhar por caminhos seguros. Ele te conduzirá a um caminho aonde o destino será o triunfo. Eu não lembro a outra não. Isaías 49. Sobe aí, Ministério de Louvor, por favor. Versículo 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Os seus muros estão diante de mim. Deixa eu te falar uma coisa. Naquela época, nesse contexto, os homens firmavam os decretos e alianças na palma da mão. E Deus manda dizer assim: olha, eu não me esqueci de nenhuma das palavras que eu liberei sobre a sua vida. Eu não me esqueci de nenhuma das promessas que eu lhe fiz. Ainda que a saúde te abandone, ainda que a riqueza te abandone, ainda que os amigos te abandonem, ainda que não sobre nada nem ninguém, eu, o Senhor teu Deus, todavia te tenho gravado na palma das minhas mãos, e os seus muros estarão sempre, 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 sempre. Eu conheço homens, mulheres cheios de conhecimento, de eloquência, de recursos, que ainda são frustradas, pastora Cris. Sabe por quê? Porque tem dinheiro, tem um ministério consolidado, tem influência, mas não tem a presença de um pai. De repente você está sozinho aí, deixa eu te falar. O Pai não abandonou você em meio a esta crise. Você não está só. Quero que você entenda, ainda que o mundo inteiro esteja num caos, o teu Deus, o teu Paizinho, Ele manda te dizer que o seu nome está gravado na palma das mãos dEle. E o que é que você precisa fazer? Você só precisa entender que a verdadeira cura não está fundamentada na consciência que temos sobre nós mesmos, mas na identidade do Deus que nos criou. O que Deus ministrou ao meu coração, Enéas: a sua geração parece que está fazendo tudo errado de novo. Nós estamos nos reunindo em torno de homens com influência teológica, em torno de bandeiras denominacionais, mas estão esquecendo que a verdade, a nossa fonte está sendo deturpada. Por quê? Porque a nossa fonte não está na terra, a nossa fonte é o céu. A nossa identidade não é uma bandeira denominacional. Nós conduzimos o DNA do Criador, o DNA do Criador, o DNA do Criador. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o Pai me adotou.
sou filho. Nós vamos terminar, você que está em casa. Eu não sei de que cidade, de que estado você está nos vendo, nos ouvindo. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Essa crise tem dia e tem hora para acabar. Homens estão profetizando que o espírito da morte vai passar. Eu não posso duvidar, eu não posso zombar daquilo que as pessoas acreditam viver no seu relacionamento com Deus. Mas eu tenho uma palavra profética em meus lábios, a mesma palavra que foi liberada sobre o povo de Israel, quando eles souberam que o espírito da morte ia passar. Eu quero convocar você a ungir os umbrais da sua porta. Eu quero convidar você a ungir a sua casa, a ungir os seus filhos, e morte alguma chegará à sua tenda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a nossa bandeira é o Senhor, é o Senhor. O meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. O meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Eu quero convidar você que está em casa a se levantar. O decreto atual anula o decreto passado, Jairo. Ao povo dessa casa, aos filhos ministeriais, entendam: essa crise não irá nos paralisar. Por quê? Porque a nossa identidade de filhos de Deus está sendo forjada. Preste atenção. A minha identidade, segura aí baixinho. A nossa identidade não está fundamentada na placa Vinho Novo. A nossa identidade não está fundamentada na eloquência, na excelência dos pastores dessa casa. Presta bem atenção. Você que é filho ministerial do Ministério Apostólico Vinho Novo, seja em Rio das Ostras, no Brasil, nas nações, a nossa identidade é a certeza de quem somos nós, a partir do conhecimento que temos da nossa fonte de origem. E a nossa fonte de origem é o Deus Criador, é o Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. E a Bíblia diz que todos os dias, o nosso nome está gravado. Vai, o seu nome está gravado na palma das mãos do Senhor. E eu quero convidar você agora a levantar um altar de adoração na sua casa. A partir de hoje, às 0 horas, até o próximo domingo, nós vamos de líquido ingerir só água. Se você quiser entrar comigo e com a apóstola Dani, de manhã, você pode tomar o seu cafezinho, tá bom, Denise? Levante de manhã, toma o seu cafezinho, toma o seu leitinho, o seu chá e o seu suco. Mas nós vamos até meia-noite, Daniel, comendo o que quisermos comer, mas bebendo só água. Virou meia-noite, você pode beber o que você quiser, até 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, meia-noite, água. De meia-noite a 6 horas da manhã, come e bebe o que quiser. Mas de 6 à meia-noite, você come o que quiser, mas como líquido, só bebe água. Da hora que você acordou. O Pai me adotou. Mas eu quero convidar você a levantar um altar de adoração na sua casa. Preste atenção, eu vou dar um comando aqui, hein? Você que está em casa, a Bíblia diz: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer. Porque a Bíblia diz que ainda que o seu nome não esteja em nenhuma pedra de mármore, nenhuma placa de ouro, ela está gravada nas palmas da mão de Deus. Eu fico imaginando todos os dias Deus olhando e lembrando assim:
Esse é meu filhinho querido. Nós vamos fazer como o povo fez naquela época lá no Egito. Nós vamos ungir os umbrais das nossas portas. Apóstolo, eu não tenho óleo de unção. Não se preocupa, o que vale é a tua fé. Unge com água, unge com óleo de cozinha. O negócio é a tua fé. Coloca a mão na tua janela, na tua porta. Amaldiçoa a morte, porque chegou o tempo em que a igreja assumirá a sua identidade de filho de Deus. A sua identidade é de filho de Deus.